paz do Senhor Jesus, irmãos. Sem perda de tempo, irmãos. Quem puder estar de pé e abrir no livro de Jonas, louvado seja Deus. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Quando todos os irmãos encontrarem, digam amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, está lendo aqui, eu vou estar lendo apenas alguns versículos, louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja Deus, somente até aqui. Os irmãos podem se assentar com nossos assentos. Amados e queridos irmãs e irmãs em Cristo, louvado seja Deus. Eu creio que essa é a primeira vez que eu me lembro, mas minha mãe me disse que certa vez eu vim aqui, mas eu não me lembro de ter vindo nesta igreja. Então, quando a minha mãe ali, ela ia pregar hoje, ela contou a minha história para o pastor me convidou para a honra e glória de Deus. E, amados irmãos, na verdade eu sou muito nova nos caminhos do Senhor, pregando há pouco tempo, poucos meses. Então, eu sempre tenho pedido para Deus abrir portas para que eu pregue a palavra dele. E o Senhor tem respondido as minhas orações para a glória de Deus. Então, amados irmãos, sem perder de tempo, porque eu creio que vou falar a palavra e contar um pouquinho do meu testemunho, louvado seja Deus. O que ele me trouxe, o testemunho que me trouxe até aqui, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, a palavra que nós lemos esta noite, ela nos conta a história de um homem chamado Jonas. Louvado seja Deus. Jonas, esse, amados irmãos, filho de Amitai. E a palavra nos revela que este homem ali foi chamado pelo Senhor para ir pregar para um lugar chamado Nínive, para o povo ninivita. Louvado seja Deus. Então a palavra nos revela que o Senhor, ele chama Jonas, manda que Jonas vá até aquele lugar para lhe pregar o arrependimento àquele povo ninivita. Louvado seja Deus. Porque ali eram muitos pecados, louvado seja Deus. Era um povo que faltava de se arrepender e entregar os seus caminhos ao Senhor Deus. Então, quando o Senhor Deus envia, louvado seja Deus, manda que Jonas vá entregar a mensagem para o povo de Nínive. A palavra nos revela que Jonas ali, louvado seja Deus, por querer fugir daquilo que o Senhor lhe pediu, lhe mandou fazer. A palavra nos diz que Jonas ali se esconde da presença do Senhor. E em vez de ir para a certa cidade de Nínive, ele ali pega um navio para ir para outra cidade. Louvado seja Deus. Então ele desce ali, louvado seja Deus, em um navio para fugir daquilo que o Senhor tinha mandado que ele fizesse, que era pregar a palavra dele ali no povo de Nínive, para que aquele povo viesse se arrepender dos seus pecados. Mas ele foge da presença do Senhor, louvado seja Deus. E ele decide ali ir para outra cidade chamada Tarsis. Então a palavra diz que ele desce ali a Jope, ele acha um navio ali, e ali ele paga sua passagem para que ele pudesse ir para aquela cidade fugindo da presença do Senhor. Para Tarsis, louvado seja Deus.
porque ele queria se distanciar daquilo que o pai tinha mandado ele fazer. Louvado seja Deus. Então a palavra nos revela, amados irmãos, que enquanto Jonas estava ali naquele navio, louvado seja Deus, houve ali uma tempestade no meio do mar. E o navio ali começou a entrar ondas enormes ali para a ponto de naufragar naquele navio. E grande foi a tempestade, porque aquilo, louvado seja Deus, era o juízo de Deus sobre a vida de Jonas. Por simplesmente ele ter recusado fazer a vontade do Pai, nosso Pai Celestial, louvado seja Deus. Então, quando aquelas ondas ali vinham, cercavam aquele navio, o navio estava a ponto de naufragar, e ele perecer juntamente com aqueles marinheiros e a toda aquela tripulação, louvado seja Deus. Então a palavra nos revela, irmãos, que os marinheiros ali primeiro, eles entenderam ali que tinha algo de errado, e eles lançaram as cargas todas no mar para ver se aliviavam o peso ali, aquele navio, louvado seja Deus. Enquanto isso, amados irmãos, Jonas ali decide descansar, inclinar sua cabeça e descansar sem se preocupar com o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Mas ele mal imaginava o que estava acontecendo ali fora, o que estava aguardando, o juízo de Deus sobre a vida dele. Louvado seja Deus, pela sua própria desobediência, por querer fugir da presença do Senhor e fazer do seu próprio jeito, seguir o seu próprio caminho. Louvado seja Deus. Então a palavra nos revela que ali, quando o comandante do navio, ele ali observa Jonas dormindo, aquele profundo sono, ele vai ali até Jonas e começa a falar com ele: você vai ficar dormindo aí? Levanta-te, dormiu. Não vês que o navio está quase a naufragar e você ali dormindo? Louvado seja Deus. Então ele diz para que Jonas ali clamasse ao Deus dele, para que eles pudessem ali, por algum motivo, de algum jeito, ser salvos, porque ali o navio, louvado seja Deus, estava pronto a naufragar-se, e todos eles pereceriam. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, amados irmãos, a palavra nos diz que ali os marinheiros começaram ali a lançar sortes para saber de quem era a culpa daquele acontecimento, quem era o culpado daquele juízo que está vindo ali, aquela tempestade que estava pronta de tragar aquela tripulação. Louvado seja Deus. Então ali eles tiram as sortes, louvado seja Deus, para descobrir de quem era a culpa daquela situação, porque eles estavam prontos e prestes a perecer. Louvado seja Deus. Então, irmãos amados, quando eles lançaram ali as sortes, a sorte caiu exatamente ali sobre o homem chamado Jonas. Jonas, aquele profeta que resolveu em seu coração desobedecer a ordem de Deus e seguir o seu próprio caminho, o seu próprio jeito. Louvado seja Deus. E quando a sorte, louvado seja Deus, cai sobre ele, e aí eles descobrem que ele era o culpado de toda aquela situação, eles aí perguntam quem ele era, de onde ele veio, qual era o povo dele, e começam a questioná-lo ali sobre quem ele era, por que estava acontecendo aquilo. Louvado seja Deus. Então Jonas, sem ter, louvado seja Deus, por que se desculpar, Jonas, não podendo mais negar a situação, ele começa a dizer que ele era do povo hebreu, que ele servia ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus. E ali ele diz que aquilo estava acontecendo, louvado seja Deus, porque ele não quis fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então os homens perguntam para ele, e ele diz que ele fugiu da presença do Senhor, que ele não quis fazer a vontade do Senhor. Então, amados irmãos, a história vai nos falar dos marinheiros ali perguntam o que nós podemos fazer para que o mar se acalme, para que nós possamos ficar seguros e sobreviver a esta tempestade, a esta situação. Então Jonas ali, sem ter com que se desculpar, sem ter uma desculpa ali para usar, ele fala a verdade: jogue-me no mar, louvado seja Deus, que o mar se acalmará, pois a culpa, louvado
Louvado seja Deus. Aleluia. Então a palavra nos revela, amados irmãos, que os marinheiros tentaram salvar a vida dele. Mas de certa forma, como o mar não estava se acalmando, estava só piorando. Aquela tempestade ali, os marinheiros jogam ele dentro do mar. E eu creio que todos nós conhecemos ali o que acontece. Louvado seja Deus. Quando Jonas é jogado ao mar, louvado seja Deus, ali um grande peixe engole ele, louvado seja Deus. E ele fica ali 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe, louvado seja Deus. E assim, amados irmãos, Deus usou, Ele permitiu que tudo acontecesse na vida de Jonas. Mas Jonas chegou ao seu destino, amados irmãos, e foi pregar a palavra do Senhor, o arrependimento para aquele povo livre. E quantos de nós, amados irmãos, em alguma vez nas nossas vidas, soubemos o que Deus queria de nós, mas nós ali resolvemos, louvado seja Deus, negar, fazer a vontade do nosso Criador, louvado seja Deus. Quantos de nós ali ouvimos, louvado seja Deus, que aquilo não poderia acontecer com a gente, que a gente era muito calado para fazer a obra de Deus, que a gente era uma pessoa muito tímida, que a gente nem sai de casa. E muitos de nós aqui, quando recebemos o chamado do Criador, pensamos nas nossas próprias dificuldades. Isso faz com que a gente automaticamente, louvado seja Deus, rejeite ao chamado do Criador para nossas vidas. Assim como Jonas, amados irmãos, eu creio que todos nós que estamos nesta noite, que nos encontramos presentes nesta noite aqui adorando o nosso Criador, em algum momento de nossas vidas nós rejeitamos a promessa de Deus sobre nós. Louvado seja Deus. Talvez, amados irmãos, você recebeu um grande chamado do Senhor. Você sabe o que Ele quer de você, mas você pensa na sua dificuldade. Você pensa naquilo que mais te prende, louvado seja Deus. Talvez a sua dificuldade seja na vida financeira. Então, quando o Senhor te manda ir para outro lugar, você logo ali pensa: Senhor, eu não tenho condições de ir. Eu não tenho com que pagar a minha passagem. Portanto, não tem como eu ir. Manda outro, mas não me manda para fazer a tua obra. Louvado seja o Senhor Deus. Talvez, irmãos, você se ache incapaz de alguma forma. Talvez você não fez nenhum tipo de curso, nenhum tipo de estudo bíblico. Louvado seja Deus. Isto faz com que tu sintas incapaz de fazer a obra do Criador. Mesmo sabendo, amados irmãos, que você não tem outra escolha. Ou você faz, louvado seja Deus, ou você faz. Porque quando nós somos escolhidos do Senhor, não adianta querermos fugir do chamado do Senhor sobre nossas vidas. Porque se você, eu, não vier pelo amor, louvado seja Deus, nós viemos pelo amor. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, talvez você se sinta incapaz de alguma forma. Talvez você não fez um estudo, talvez você não tenha uma teologia. Então você se sente incapaz de pregar a obra, a palavra do Senhor. Mas o Senhor, amados irmãos, quando Ele nos chama, louvado seja Deus, Ele nos capacita, louvado seja Deus. O Senhor, quando Ele chama a gente, Ele garante que nós sejamos capacitados pelo próprio Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu devo dizer, amados irmãos, que o Senhor, quando Ele me chamou, eu não sabia que Ele tinha uma promessa sobre a minha vida de pregar a palavra dEle. Ele usava muitas pessoas para falar sobre o louvor. E eu achei a minha vida toda que meu chamado era de louvor. E assim como Jonas, louvado seja Deus, eu tentei fugir da obra de Deus. Não porque eu não quisesse, louvado seja Deus, mas eu pensava na minha própria incapacidade. Isso me fez, como Jonas, fugir daquilo que Deus tinha na minha vida. Louvado seja Deus. Porque eu era uma pessoa que tinha vergonha até dos meus próprios pais. Então eu tinha vergonha de cantar na frente deles. Eu tinha vergonha, louvado seja Deus, quando eu me dava uma oportunidade nas redes sociais, que eu comecei nas redes sociais. Eu me lembro que eu apenas lia ali um versículo. E isto fez com que, como Jonas, eu fugisse do chamado do Senhor para a minha vida. Louvado seja Deus. Não porque eu não quisesse
fizesse, mas porque eu me achava totalmente incapacitada para a obra dele. Louvado seja Deus. Eu fiz uma promessa, amados irmãos, no ano de 2024, que eu pregaria a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Que eu ia contar meu testemunho de eu chegasse pela primeira vez. Louvado seja Deus. Então, como aqui é a minha primeira vez pregando a palavra de Deus, eu apreciei a palavra para entrar no meu testemunho. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, louvado seja Deus, eu acabei correndo como Jonas, o chamado do Criador da minha vida. E isto foi anos e anos, louvado seja Deus. Porque a promessa, amados irmãos, ela é dita e ela é repetida muitas e muitas vezes para nós. Não esquecermos que Deus lembra do que prometeu a cada um de nós. Então, se você tem uma promessa e está passando os anos, não se preocupe, porque quando é de Deus, se cumprirá na vida certa, na hora certa. Porque é uma palavra, louvado seja Deus, que se encontra em Números 23, 19, que ela nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria, ou falaria e não o confirmaria. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, aqui, louvado seja Deus, eu deixo essa história, essa palavra de Jonas dentro do meu testemunho. E depois eu vou concluir a palavra de Jonas. Então, amados irmãos, quando o Senhor me chamou, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha até do meu próprio pai, da minha própria mãe, da minha família. Louvado seja Deus. Então, os anos iam se passando, Deus usando muitas pessoas, me dizendo de chamada, de louvor para a minha vida. E o Senhor falava com o profeta dele, depois confirmava com outro. Pessoas que nunca haviam me visto na vida ali. Louvado seja Deus, eu recebia profecias, muitas profecias ao longo de tantos anos. Porque a primeira vez que eu recebi uma profecia, irmãos, eu era uma adolescente, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Isso foi uns 17 anos atrás, mais ou menos. Então, irmãos, quando os anos iam passando, louvado seja Deus, eu vi ali, louvado seja Deus, que a promessa ainda não havia se cumprido. Então, eu decidi seguir meu próprio caminho, do meu próprio jeito, como fez Jonas. Quis decidir ali por si mesmo que ele iria para outra cidade fugir da promessa, do chamado do Senhor para a vida dele, que era pregar para o povo de Nínive. E assim como Jonas, irmãos, louvado seja Deus, eu ia fugir da presença de Deus, porque eu me achava totalmente incapaz de pregar a palavra, de louvar, porque eu não sabia que eu também tinha chamado de pregar a palavra de Deus, até 2 anos atrás, mais ou menos. Então eu lembro, irmãos, que os anos iam ali se passando, e eu ali pensando quando que a promessa se cumprirá. Mas eu não duvidava daquilo que Deus havia me prometido, irmãos e irmãs. Eu não duvidava. E eu sabia que o Senhor cumpriria a sua promessa na minha vida, no tempo certo, da maneira dele. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos e minhas amadas irmãs, certa vez, louvado seja Deus, era o ano de 2022, eu me lembro que eu estava ali num aplicativo. Eu havia passado por uma grande luta, louvado seja Deus. E sempre, amados irmãos, eu creio que alguém aqui, ou todos talvez, que no momento ali da dificuldade de você ver que algo está acontecendo com você, e você vê que somente Deus é a saída para a sua vida, você ali se volta para Ele por um momento. Mas acontece ali, os amados, na nossa fé, as tempestades, como veio ali sobre a vida de Jonas, que acabam ali desviando a nossa atenção de Deus novamente e nos inclinamos para as paixões da nossa carne, para as paixões da nossa carne, para a satisfação da nossa própria carne, louvado seja Deus. Então, irmãos, mesmo eu não tendo ali feito, louvado seja Deus, mesmo eu não tendo ido para o mundo, mas certa vez o inimigo ele tentou me jogar no mundo, me colocar no pensamento, louvado seja Deus, para eu sair para o mundo, beber, fazer tudo que não presta, me juntar com amizades que eu não deveria. E eu estava planejando isso no ano de 2019. Eu estava morando em Brasília. E eu planejei que assim que eu voltasse para Manaus, eu ia me envolver com certas amizades e fazer tudo que eu nunca havia feito antes, em toda a minha vida. Então eu me lembro que esse plano, louvado seja
teve na minha vida foi frustrado, porque pela misericórdia do Senhor, louvado seja Deus, Ele não permitiu isso acontecer na minha vida, porque talvez, amados irmãos, eu não estaria mais aqui, louvado seja Deus, o inimigo teria me cifrado, talvez teria me levado diretamente para o inferno sem possibilidades, louvado seja Deus, da promessa se cumprir, pela minha própria desobediência, por eu mesma querer fugir assim como fez Jonas, louvado seja Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus, eu estava naquele ano, eu voltei para Manaus, eu comecei a me congregar ali, louvado seja Deus, numa igreja nova, que é do meu irmão, louvado seja Deus. E ali foi passando os anos, eu ali não mudava, eu era somente de banco, eu não fazia nada para Deus. E dentro do meu coração tinha muita vontade de fazer algo para Deus, de ao menos louvar. E eu me lembro que eu ali sonhava acordada, no dia que eu fosse louvar a Deus. Eu ficava ali imaginando quando isto aconteceria e quanto isto ia me alegrar, louvado seja Deus, então aquilo me entristecia. Quando eu via as pessoas ali louvando a Deus, aquilo me entristecia, porque eu não via a possibilidade disso acontecer na minha vida, louvado seja Deus. Mas eu acreditava na promessa de Deus sobre minha vida, louvado seja Deus. Então, irmãos, eu me lembro que, louvado seja Deus, quando foi no ano de 2022, eu tinha passado uma grande luta espiritual, uma grande luta, louvado seja Deus, na minha vida. E mais uma vez, como eu fazia, eu corri para os pés do Senhor, louvado seja Deus, no momento ali da dificuldade. E ali, amados irmãos, era um aplicativo de celular. Eu me lembro que estava até ali um culto no meio da noite, não me lembro que horas era, mas já era bem tarde. E eu entrei ali um dia, mas ali aconteceu alguma coisa com a internet, eu deixei para entrar no outro dia. E quando eu entrei ali no outro dia, um rapaz ali estava pregando, louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, eu ouvindo aquela pregação ali no finalzinho já do culto, eu ali escrevi, eu quero reconciliar com Jesus. Eu escrevi ali, e eu tinha tanta vergonha, irmãos, que o irmão ali me pediu para subir na janelinha para professar o nome do Senhor. E eu ali para reconciliar, que eu fiquei com vergonha, e eu não subi. Eu vai ter uma desculpa ali para menos escrever. Então ali eu me reconciliei escrito mesmo, pelo Espírito, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, foi passando o tempo, eu comecei a me firmar com Deus, como eu nunca havia me aproximado antes. E eu me lembro que naquele ano, amados irmãos, eu estava com o propósito do Senhor, em que eu ficaria um ano sem fazer duas coisas que eu tanto gostava, louvado seja Deus. E essas duas coisas, amados irmãos, que eu tanto gostava, era algo chamado animes e doramas. Talvez aqui algumas pessoas devem conhecer, louvado seja Deus. Então, eu já havia cumprido esses 6 meses, faltava mais 6 meses para que eu cumprisse esse propósito, esse voto com Deus. Mas eu me lembro, irmãos, que eu me aproximei tanto com Deus. Deus começou a usar aquele rapaz, e ele foi me pedindo ali, foi revelando o que Deus queria de mim. E eu renunciei muitas coisas, e uma das coisas era jogos. E Deus ia revelando para aquele rapaz, e ali o Senhor ia me ajudando a me libertar. E o Senhor foi cobrando muitas renúncias da minha vida, e eu tive que obedecer. Louvado seja Deus. Então eu me aproximei ali de verdade de Deus, como eu nunca havia me aproximado antes. E eu vi ali, amados irmãos, que a minha vida estava mudando. E ali eu mudei meu voto, que não seria mais só 6 meses. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, como eu me vi aproximando de Deus de forma tremenda. Porque, amados, a gente pode ter crescido na igreja, louvado seja Deus. Mas muitas vezes a gente não conseguiu ter intimidade com Deus por algum motivo. No meu caso era por causa da timidez, louvado seja Deus. E porque também eu não quis abandonar as coisas que me prendiam ao mundo, louvado seja Deus. Então, irmãos, eu cresci minha vida toda na igreja, mas eu não tinha comunhão com Cristo, louvado seja Deus. Eu ainda não conhecia ao Senhor. E ali, amados, por eu ver Ele, louvado seja Deus, que a minha vida estava mudando, que eu estava me aproximando de Deus, eu botei meu voto e falei: Senhor, eu não vou mais assistir mais nada
E eu vou mudar meu voto para que nunca mais eu assista. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, talvez você pense que quando você olha esse Deus não está ouvindo. E a minha vida quase toda foi orar na minha própria mente, em silêncio. Louvado seja Deus. Poucas foram as vezes que eu orei de voz. Que Deus sempre ouviu cada propósito. Louvado seja Deus pela misericórdia dele. Então, ali, irmãos, eu me aproximei tanto de Deus, eu mudei meu voto e prometi nunca mais assistir. Mas, amados irmãos, como acontece em nossas vidas, ali, amados, louvado seja Deus, eu lembro que coisas começaram a acontecer e mais uma vez ali eu me afastei de Deus. Eu me distanciei do coração de Deus. Porque a idolatria que nós temos no nosso coração, ela só é revelada quando Deus nos permite saber qual é a idolatria que está nos nossos corações. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, quando eu olhei, percebi que coisas aconteceram na minha vida. Louvado seja Deus, eu esperei na fé novamente. E voltei para o meu próprio caminho. Louvado seja Deus. E eu tinha nessa época umas certas amizades. Louvado seja Deus. E muitas vezes, amados irmãos, o inimigo vai usar amizades para te desviar do propósito do Senhor. Então, nós devemos sempre orar para ter o discernimento de Deus, de quem é que deve ou não deve andar do nosso lado. Louvado seja Deus. E ali, amados irmãos, eu me lembro, louvado seja Deus, que eu conversava com certas amizades. Porque eu queria quebrar aquele voto que eu fiz com Deus, de não assistir mais dorama, mas sem amigos. Louvado seja Deus. Então achei ali que não tinha nada a ver, que Deus não se importaria de eu voltar a assistir novamente, desde que eu continuasse nos caminhos deles. Louvado seja Deus, indo para a igreja, porque eu não estava fazendo nada para Deus. Então ali, amados irmãos, eu conversei com certas amizades, e uns diziam, você pode assistir, não tem problema. E outros diziam, não, você não pode assistir. Louvado seja Deus. E antes disso, irmãos, como meu pai estava dizendo, eu rapidamente vou contar isso para continuar o meu testemunho. Antes disso, eu me lembro que meu pai estava dizendo naquela hora que ele deu a palavra, eu fiquei mais ou menos um ano sem conseguir falar, porque eu tive uma gastrite, um refluxo, e ele chegou até a minha garganta. E por conta disso, eu não conseguia comer, não conseguia falar. Eu só comia certa parte do horário do dia, depois eu não conseguia comer mais nada, nem beber água sequer. Eu dormia com sede, com fome, e comecei a emagrecer muito. Fiquei mais ou menos uns 36 quilos. E eu fiquei muito magra, eu achei que eu ia morrer. Mas o Senhor foi fiel na minha vida e Ele me curou, porque era só Ele que poderia fazer aquele milagre na minha vida. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, quando eu ali fiquei tentada a quebrar aquele voto, eu ali fiquei confusa, porque uns diziam sim, outros diziam que não. Então ali eu comecei a apresentar diante de Deus em oração o que Ele permitia que eu poderia fazer, se eu poderia ou não poderia voltar a assistir. Louvado seja Deus. Porque para mim não teria problema nenhum. A partir daí, irmãos, louvado seja Deus, eu fiquei esperando e aguardando a resposta. Louvado seja Deus, comecei a orar por isso mais ou menos, eu creio que talvez seja no ano de 2023. Eu comecei a apresentar isso em oração. E, amados irmãos, eu vou contar algo aqui para a edificação das pessoas. Existe um tipo de espírito maligno, demônio, que ele vai coletar o que você está orando, ele vai coletar o que você está conversando com outras pessoas, para que ali ele jogue um sonho de engano e te enganar. Louvado seja Deus, fazer com que você se desvie do propósito do Senhor para a tua vida. Então ele vai sondar o teu coração, ele vai sondar o desejo que há no teu coração, vai sondar que você está orando e conversando e vai jogar um sonho de engano para te enganar e tirar você do propósito, da vontade do Senhor, como aconteceu comigo. Então ali eu comecei a apresentar, louvado seja Deus, em oração. Senhor, eu posso quebrar esse voto? Eu posso voltar a assistir? Para mim não tem problema, louvado seja Deus, todos assistem, porque eu não posso assistir. Então, amados irmãos, eu orei, eu me senti tentada. E foi passando o ano de 2023 e fomos para o ano de 2024. Eu estava morando numa casa, louvado seja Deus, uma casa muito grande. E ali o Senhor me revelou
aqueles sonhos que tinha um demônio chamado Poltergeist. Eu creio que todos aqui devem ter ouvido falar. É um demônio que assombra, louvado seja Deus. Ali as portas batiam com muita força, mesmo não tendo vento, mesmo as janelas fechadas, a porta batia com muita força. E ali Deus me mostrou os sonhos que naquele lugar tinha um Poltergeist. E eu, sem sabedoria, não orei, não repreendi aquele demônio, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, naquele ano de 2024, nós estávamos morando ali, louvado seja Deus. Ali às vezes faltava água, a gente ficava sem água e tinha só uma parte que tinha energia, porque de resto foi cortado, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, certa noite, louvado seja Deus, eu tive o primeiro sonho. Nesse sonho, eu via um homem ali de aparência coreana, louvado seja Deus. Ele me abraçava, eu estava numa cozinha, ele me abraçava, rodava comigo e parecia muito uma cena de dorama. E logo eu acordei e fiquei pensando neste sonho, louvado seja Deus. E no segundo sonho, irmãos, passou-se um tempo, eu tive o segundo sonho. E nesse segundo sonho, irmãos, eu sonhei ali com um daqueles doramas que eu queria muito assistir, que eu conversava com esta amizade. Então ali eu entendi, naquela hora, quando eu acordei, eu entendi que Deus estava me dando a permissão de quebrar o voto, louvado seja Deus. E voto com Deus, amados irmãos, há uma palavra que nos diz, na palavra de Deus, que é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Porque Deus, louvado seja Deus, não existe juiz entre nós e Deus. Porque quando você promete algo, você vai ter que cumprir em totalidade diante do Senhor, louvado seja Deus. Então ali, irmãos, eu acordei, eu fiquei pensando nesse sonho e pensei que Deus me deu a permissão de quebrar o voto, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, ali eu lembro, não sei se foi no mesmo dia ou foi tempo depois, eu quebrei o voto. Eu voltei a assistir, fiquei mais ou menos alguns meses, fiquei alguns meses assistindo. E era dia e noite, era muitas horas na frente do computador assistindo. E eu não tinha mais para onde fazer, eu não tinha mais o que fazer, eu só ficava naquele computador. Então, amados irmãos, passou-se o tempo, passou os meses, eu tive o terceiro sonho. E nesse terceiro sonho eu estava subindo uma escada, louvado seja Deus. E conforme eu subia essa escada, irmãos e irmãs, eu sentia o meu coração acelerado. Eu sentia, louvado seja Deus, um cansaço, como se realmente eu estivesse subindo. Louvado seja Deus. E ali naquele sonho eu subia, e certa parte desse sonho, eu vi uma cena de um daqueles doramas que eu vi. Na verdade não era uma cena, eram os personagens. Louvado seja Deus. Enquanto eu vi ali, eu lembro que eu acordei no meio da madrugada. Estava só eu, meu pai e a minha mãe neste quarto. Eles estavam dormindo. E quando eu acordei ali no meio da madrugada, louvado seja Deus, a minha luta começou. O que me trouxe até aqui começou ali naquele instante. Louvado seja Deus. Quando eu acordei, amados irmãos, no meu coração, louvado seja Deus, eu me lembro que eu lembrei desse sonho. E no mesmo instante que eu me lembrei dessa cena dentro do meu sonho, dos doramas, daquele dorama, meu coração começou a agitar. E foi agitando, foi agitando, foi agitando. E ali eu percebi que eu estava tendo uma crise de pânico. Louvado seja Deus. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu não queria acordar meus pais. Eu estava ali, louvado seja Deus, só eu ali em espírito, sem saber o que eu fazia. Eu não queria acordar eles. E Deus já havia me libertado de jogos de terror do mesmo jeito, com ataque de pânico. Louvado seja Deus, no meio da noite, por causa de um sonho também. Então ali eu reconheci que era o mesmo sintoma. E eu fiquei sem saber o que fazer naquela hora. Eu não acordei meus pais e comecei a dar um jeito de dormir. Eu ficava mexendo meus pés, eu ficava balançando minhas mãos para tentar me acalmar. Eu estava dando um jeito ali, eu estava numa rede. Então, amados irmãos, com um pouco de esforço eu consegui dormir. Com um pouco de esforço, louvado seja Deus. E ali amanheceu o dia, louvado seja Deus, eu fiquei com aquele peso no meu coração, me lembrando disso. Louvado seja Deus. Eu fiquei angustiado, muito triste. E eu não contei nada para meus pais. Louvado seja Deus. E quando foi, amados irmãos, de noite, mais ou menos umas 5, 6 horas da noite, já amanhecendo, meu coração começou a acelerar de novo. Louvado seja Deus. E era tudo do nada, muito do nada. Louvado seja Deus. Começava a acelerar, acelerar, acelerar. E isso eu passava a noite toda, a madrugada toda.
E eu me lembro que naquela época eu entrava ali nas redes sociais, eu assistia umas lives de pregação de pessoas usadas por Deus. E eu me lembro que Deus usava algumas pessoas para dizer. Uma certa vez uma missionária falou: aqui tem uma pessoa que você está no vazio, com síndrome do pânico. E eu estava com muito medo de morrer, irmãos. Eu me lembro que ela falou: você não vai morrer. E eu peguei e tomei posse daquela palavra, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, eu não estava falando nada na minha situação, eu apenas entrava ali e escrevia um amém, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes eu não escrevia nada, só ficava ouvindo, porque eu estava tentando me acalmar, me manter calma. Eu não queria ir para o hospital, louvado seja Deus. E a partir daí, irmãos, outra vez, outra pessoa ali, Deus usou ela em revelação para ela dizer: aqui tem uma pessoa que você está tendo muitas crises de ansiedade. E falou ali, louvado seja Deus, que tinha uma sombra negra no meu quarto. E eu entendi no mesmo instante que era um demônio me atormentando, louvado seja Deus. E ali, irmãos, mais ou menos, foi 6 meses, eu fiquei acamada. Eu não me levantava. Eu ficava somente ali naquela rede, louvado seja Deus, 24 horas por dia, vendo a minha vida passar. E a pior coisa, amados irmãos, é você ficar acamado, você ver o dia amanhecer, anoitecer, e você querer sair daquela situação e não saber o que fazer. Louvado seja Deus. Eu ali acamado, eu só me levantava uma vez por dia. E eu não estou exagerando. Eu fiquei com tanto medo, era só uma vez que eu me levantava durante todo o dia. E eu sempre pedindo a ajuda dos meus pais. E meus pais começaram a pensar que eu estava com um problema nas pernas, que eu estava ficando paralítica. Mas na verdade, louvado seja Deus, era o medo, muito medo. Isso, amados irmãos, com todas as noites, quando dava 5, 6 horas, aquelas crises vinham, a síndrome do pânico começava a atacar. Isso durava a noite toda e durante o dia eu tinha muito medo. Meus banhos eram de poucos minutos, creio que 3 minutos, 5 minutos. Eu ficava uns 15 dias sem lavar meu cabelo. Às vezes eu não conseguia escovar meu dente, louvado seja Deus. Eu fui entrando no estado de loucura. O demônio, o inimigo começando a colocar na minha mente que eu precisava de cadeira de roda, que eu só ia andar ali com cadeira de rodas. Eu estava a ponto de pedir para os meus pais me comprarem uma cadeira de rodas. Louvado seja Deus. E o inimigo trabalhando ali, amados irmãos, colocando loucura, querendo colocar loucura. Eu pensei até em conversar com eles para eles me internarem, louvado seja Deus, porque eu não estava aguentando mais. E eu fiquei acamada ali, passou mais ou menos 6 meses naquela situação. E ali, amados irmãos, no meio daquela prova, eu falei: Deus, se tu me tirar dessa situação, eu vou pregar a tua palavra. Eu vou contar meu testemunho onde eu chegar. Eu vou fazer coisa por ti, meu Pai. Eu vou fazer a tua obra, mas me tira desta situação. Louvado seja Deus. Porque eu sabia que a única solução naquele problema era Ele. Não era psiquiatra nem psicólogo, era Ele. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, para terminar, para encerrar, quando ela me pedia, eu lembro que as crises começaram a me aliviar. Louvado seja Deus. Foi passando os tempos, as crises vinham menos do que antes. Aquelas crises que duraram a noite toda, que me impediam às vezes até de dormir, foi aliviando, até que o momento ali desapareceu. Eu sabia que eu era muito tímida para fazer a vontade de Deus, e mesmo assim eu prometi para Deus, para Ele me tirar dele daquela situação, louvado seja Deus. E para a glória de Deus, para a glória do Senhor, louvado seja Deus, as crises acabaram, louvado seja Deus. Eu comecei a ter minha cura a partir do ano de 2025, mais ou menos em fevereiro para março, louvado seja Deus. E aquele trauma ali, amados irmãos, foi se acabando, louvado seja Deus. Eu fiquei traumatizada nessa situação porque eu achei que eu ia morrer, louvado seja Deus. Eu achei que eu ia ficar louca, que não ia mais sair daquela rede a não ser de cadeira de rodas. E sem problema de saúde, era apenas a minha mente sendo atormentada pelo inimigo, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, passou os meses e Deus foi aliviando, me curando. Deus prometeu, louvado seja Deus, e Ele cumpriu. E para a glória de Deus, quando foi mais ou menos no ano passado, uma das missionárias que eu conheci, ela falou a mim que Deus tinha chamado para eu pregar a palavra dele. Eu não queria aceitar. Eu falei: eu não sou pregadora, eu não quero pregar a palavra. Eu fiz como Jonas, eu não queria fazer a vontade de Deus.
prazer nenhum pela palavra de Deus. Mas o Senhor foi colocando ali no meu coração vontade, o desejo de pregar. Aquela missionária orou por mim, ela disse que ia orar para mim. E o Senhor implantou ali o desejo no meu coração. Comecei a ir nas redes sociais. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou pregando nas igrejas sempre que alguém me convida. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, eu deixo essa palavra para os nossos corações. Se você se sente incapaz, como Jonas, se você tenta fugir do chamado do Senhor, que a partir desta noite, amados irmãos, você peça para o Senhor te ajudar, porque a promessa vai se cumprir na minha vida, assim como se cumpriu na minha vida. Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra e também esse testemunho, e agradeço ao Criador e a cada um de nós, de vocês que me convidou. Louvado seja Deus. Que todos fiquem com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, é para aplaudir de pé.